Professor Fleury, na verdade, Marcos Fleury. Tem um sobrenome no meio que eu sempre deixo de dizer porque é complicado. Knaip. Knaip. Marcos Knaip Fleury. Professor Fleury, inicialmente o meu muito obrigado por aceitar o convite dessa conversa sobre o tema que você tem dedicado aí a vida inteira, né? O motivo desta conversa é exatamente um curso que nós estamos elaborando. O nome do curso chama-se Quebrando Bioativos, porque a única forma da gente entender uma coisa é fazer exatamente copiando, né? Se eu quero entender como é que o organismo reage aos bioativos, é quebrando, então ele tem que quebrar os bioativos para entendê-los. E um dos aspectos que nós vamos tratar com muita atenção é a questão de efeitos adversos de bioativos. Perfeito. A gente foi sensibilizado por dois eventos que tiveram lugar aqui no Brasil no início do ano, que culminou com 2 mortes. E estão vinculadas, estão associadas ao uso inadequado de bioativos. E daí eu me senti assim, estimulado, né, para tratar disso, que você, como colega meu, sabe que há muito a gente tem intenção de tratar disso. Antes de fazer as minhas perguntas, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, porque vale a pena, né, o amigo, a nossa. Vamos deixar claro que somos vizinhos do trabalho, né? Sim. Há alguns anos. Então, Fleury, diz pra gente, para eles entenderem por que eu fiz o convite para você tratar deste assunto. Bem, primeiro agradecer o convite, né? Sempre uma satisfação poder participar de projetos interessantes como esse e do seu lado. É sempre muito bom estarmos juntos. Bom, fui professor da Faculdade de Farmácia, né, durante 37 anos na área de hematologia. Trabalhei no laboratório de análises clínicas da Faculdade de Farmácia, que recebia os estagiários, né, e que abrigava uma série de projetos de pesquisa dos vários setores lá da universidade, não só do Centro de Ciências da Saúde, mas também do Hospital Universitário e de outras unidades hospitalares da UFRJ, né, o Instituto de Pediatria, a Maternidade Escola. Então, a gente acabava participando desses projetos todos de pesquisa, que era uma maneira, né, de colaborar com as pesquisas e uma ajuda também para o pesquisador que tinha muita dificuldade em realizar exames laboratoriais, quando necessários, em laboratórios privados ou mesmo no laboratório central do hospital universitário, né? Então, a gente enveredou por esse caminho de não só oferecer estágio aos estudantes de farmácia e de outras unidades, mas também de participar desses projetos de pesquisa. Essa foi minha vida, além do magistério, né, ministrando as aulas da disciplina de hematologia, também participando, fui coordenador do laboratório de análise clínica da Faculdade de Farmácia durante 13 anos. É exatamente sobre esse seu período de 13 anos no laboratório de análises clínicas da Faculdade de Farmácia. Eu sei, né, que você participou em projetos em colaboração com profissionais da nutrição. A minha pergunta nesse momento é o seguinte: esses trabalhos envolviam mais exame de rotina ou vinculavam-se mais a projetos de pesquisa? Ou eram ambos? Isso, acho que é um pouco de cada, né? Eram exames de rotina, inicialmente para avaliação do grupo a ser estudado, né? A gente sempre tinha essa fase inicial dos projetos de pesquisa, envolvia um pouco o conhecimento fisiológico, né, desse grupo que ia ser estudado. Então, aí sim, eram exames de rotina bem gerais para conhecer a população. E a partir do momento em que o estudo se iniciava efetivamente, aí você tinha, então, alguns testes especiais de laboratório. Não vou
dizer especiais, mas aplicados de forma especial, não é? Como eu sempre digo, o exame de laboratório é um exame simples, os exames são simples com informações simples. A combinação desses exames é que te traz informações diferenciadas, entendeu? Então, um teste pode ser muito simples, isoladamente, ele é um teste muito simples, mas combinado com outros testes, né, nessa associação é que a gente entende e tem outras informações bem mais importantes e mais amplas do que aquele teste pontual muito simples. Então, é um pouco de cada coisa. Eu me referi há pouco, logo no início, dos lamentáveis acidentes com bioativos que levaram à letalidade. E nos dois casos, uma manifestação constante foi a questão da hepatotoxicidade. No primeiro caso, a hepatotoxicidade é atribuída única e exclusivamente às propriedades farmacológicas do bioativo. No segundo caso, um tanto diferenciado, que foi um caso de interação de bioativos e medicamentos, mas em ambos a questão da hepatotoxicidade foi evidenciada. Eu pergunto, né, esses dois casos que caracterizaram inclusive um com necessidade de transplante hepático, eles teriam chance de ser evitados se houvesse uma monitoração do paciente em relação a marcadores hepáticos, por exemplo? Provavelmente sim, né? Se existir um segmento, né, desses testes, né, nos projetos de pesquisa, isso fica bem evidente, porque se avalia o paciente inicialmente e quando o estudo inicia, começa então uma avaliação periódica, né? Ou seja, vai acompanhando esses marcadores hepáticos, que são, repito, testes corriqueiros de laboratório. A diferença é você associar esses testes, né? Pedir, quer dizer, a solicitação do pesquisador ou do clínico vir com um conjunto de testes, uma avaliação hepática mais completa, né? Porque a gente tem enzimas que são afetadas em determinado tipo de lesão, outras enzimas são afetadas em outro tipo de lesão, né? A gente, se é que eu posso fazer dar um exemplo aqui rápido, a gente tem uma enzima hepática, por exemplo, a gama-GT, que ela é extremamente afetada pelo álcool, né? Então, quando você bebe um final de semana, se você ingerir álcool no final de semana, na segunda-feira sua gama-GT estará aumentada. Isso não significa que ela vai estar aumentada sempre, mas ela é muito sensível ao álcool. Então, um marcador interessante. Já as transaminases, hoje chamadas de aspartato transferases, né, elas são para outro tipo de lesão hepática, né? E tem a fosfatase alcalina, a bilirrubina, e tem uma série de marcadores laboratoriais que são muito utilizados na avaliação da saúde hepática, né? Então, não são testes complexos, mas que devem ser pedidos como um conjunto. É possível a gente admitir, então, que pode existir uma falta vamos supor, de iniciativa, às vezes, do prescritor em desconfiar de que possa acontecer algum caso, como, por exemplo, hepatotoxicidade. Eu falo isso que, no caso do tratamento da tuberculose, por exemplo, está classicamente vinculada à questão da hepatotoxicidade com a isoniazida, e isso é possível que o paciente se manifeste. Eu acho que não existe uma cultura, né, e nós precisamos mudar essa cultura exatamente, de que um bioativo possa ter esse grau de comprometimento. Porque, de uma certa maneira, é possível que paire no ar essa questão de um excesso de confiança no produto natural. Outro fato que chama atenção, eu estava vendo um artigo recente de uma rede que se dedica a identificar a frequência de casos específicos de indução de dano hepático devido ao uso de suplementos. Lógico que isso numa população que também toma medicamentos. E eles chegaram a isolar
né, e classificar como dano induzido pelos suplementos, chegam a 16% dos casos daqueles induzidos por medicamentos. Esse valor de 16%, ele está muito próximo do valor alcançado na Islândia, por exemplo. Na América do Sul existe uma rede que se dedica ao mesmo tema, tá? Estudos sobre danos hepáticos induzidos por suplementos. E na América do Sul, mais especificamente, esse dado chega a 8%. O que me chama a atenção é que na Índia, que é um dos países onde mais se consome, o consumo é enorme de ervas, produtos naturais para vários fins, o índice de dano hepático induzido por essa prática não chega a 3%. Puxa. Então, a minha pergunta, o senhor acha que isso é uma questão que está vinculada à etnia ou outros fatores, como, por exemplo, a qualidade de serviço público dedicado para isso, etc. Porque a gente passa a crer de vez em quando as pessoas aproveitam certos dados e divulgam. De repente, os indianos são mais resistentes, etc, etc. Eu acho que como a gente diz na genética, isso é um problema multifatorial, né? Você tem uma série de fatores que podem influenciar isso. Na minha opinião, acho que sim, a atenção do serviço público em relação a esses aspectos é importante. Eu acho que o exemplo que a gente tem, pelo menos aqui no nosso país, é que as coisas são, de uma certa forma, negligenciadas e nem todas as estatísticas e levantamentos indicam realmente a verdade, né? Em relação a mapeamento de doença, frequência de alterações metabólicas ou qualquer outro tipo de pesquisa que você vai fazer, principalmente na área da saúde, sempre há uma subnotificação aí. Então, acredito que essa seja uma dos motivos, né? Outra coisa que me chama a atenção na Índia, né, como você me disse, é um país onde você tem um enorme consumo de ervas e de produtos naturais, etc. Mas eles consomem isso há quanto tempo, né? Quer dizer, é uma cultura, é uma tradição, uma cultura talvez milenar, né, ancestral lá. Então eles sabem muito bem o quanto eles podem usar. Aprenderam aí empiricamente que as quantidades, né, as doses que devem ser utilizadas. Então, talvez com tal substância ou tal planta é muito boa para tal coisa. Então, acho que é para tomar uma folhinha ou um pouquinho uma vez por semana. E o cara acha que se tomar 5 vezes aquilo, ele vai ficar bom mais rápido ou vai atingir um objetivo mais rapidamente. Então, acho que tem um pouco de cada coisa, né? Um pouco de negligência no diagnóstico, um pouco de falta de conhecimento, de alerta mesmo para você estar buscando esse tipo de efeito colateral ou de efeito adverso enquanto você está num tipo de tratamento desse. Mas acho que certamente a ignorância em todos os lados talvez seja o problema principal aí. Você levantou aí uma questão bastante interessante, porque a questão da frequência de uso, né? E particularmente hoje, né, as pessoas estão muito ávidas de obter resultados muito rápidos, né? Isso aí. E eu observo que cada vez mais as pessoas fazem o consumo de alimentos não como alimentos. Eu dou um exemplo. Eu vejo com certa frequência as pessoas pegando 1 ou 2 cenouras, fazendo suco e tomando aquilo durante o dia. Eu não sei casos de alguma pessoa que pegue cenoura todo dia para comer, né? A não ser coelho na horta, né? Eu até admito que... Mas não é frequente isso, né? E aí nós estamos diante de uma situação que você deixa bem claro, quer dizer, é muito importante a gente atentar ao uso correto. O uso correto implica em utilizar nas quantidades corretas. Também Né? acho. Então, acho que há uma necessidade de um alerta, né?
a mídia se serve muito do que o produto natural não faz mal, Sim, e aí as pessoas, bom, então se faz bem, eu vou tomar todo dia. isso aí. Né? Acho que Quando esse, acho que esse pode ser um dos problemas, né? um dos problemas. Um outro problema que eu acho que pode, não sei, você pode elucidar isso, que na verdade, será que em todo o mundo os parâmetros tirando os grupos diferenciados, né, com doenças, patologias, mas de uma maneira geral, admite-se os mesmos valores sempre para as taxas enzimáticas como marcadores de um dano hepático? Isso varia de país para país, ou não? É um número que tem uma faixa mais ou menos restrita? De maneira geral, eles não variam de país para país na população adulta chamada de sadia, não é? Então, os valores de referência são estabelecidos nesses grupos populacionais, né? Não importa onde você esteja, né? A não ser grupos populacionais muito especiais, né? Então, você pega, por exemplo, os Sherpas no Himalaia, eles têm valores de hemoglobina e valores hematológicos Uhum. completamente diferentes por conta da altitude em que vivem, né? Aí você pega outros grupos populacionais também que têm restrições alimentares importantes em determinadas regiões da África. Então você tem outro tipo de parâmetro lá. Mas quando você estabelece um valor de referência, você estabelece na população sadia, adulta e ao nível do mar, né? Então é Entendi. assim que você estabelece. Então, existem sim situações em que essa avaliação seria um pouco diferenciada, né? Um grupo das crianças, por exemplo, né? As crianças têm um metabolismo diferente do metabolismo de adulto em vários aspectos, né? A produção de fatores da coagulação é diferente, a flora bacteriana é diferente, né? O desenvolvimento de uma série de marcadores bioquímicos também é diferente nas crianças e acontece de forma, a ontogenia disso aí é diferenciada, né? Do que no adulto, e também os grupos especiais de pacientes com doenças crônicas, né? Então você tem uma série de grupos, os diabéticos, né? Os pacientes inflamados, né? Durante algum tempo na faculdade nós trabalhamos lá no laboratório, eu participei de projetos de pesquisa com nutrição em grupos de pacientes com doença falciforme, né, com anemia falciforme especificamente, né. O Hemocentro do Rio de Janeiro abriga uma quantidade grande de pacientes de anemia falciforme, assim como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, tem um grupo que é acompanhado nesses dois institutos, né, e esses pacientes têm um metabolismo diferenciado por conta da sua doença crônica. Então, os pontos de corte de valor de referência para alguns analitos de laboratório, eles têm que ser interpretados de uma forma diferente quando você está diante de uma população diferenciada que tem características metabólicas diferentes, né? Então, tem sim essa diferença e que precisa ser observada. Se esse paciente faz parte de um desses grupos especiais, a gente tem que olhar com outros olhos aqueles resultados ali. Perfeito. No caso que ocorreu aqui no Brasil, e consequência da interação, o paciente veio a óbito com hepatotoxicidade, com nefrotoxicidade, neurotoxicidade. Objetivamente, existiriam testes de rotina para acompanhar. Hepatotoxicidade, a gente, né, tem esclarecido já que sim. E nefro e neurotoxicidade. Existem testes de rotina que possam dar um alerta? Para nefrotoxicidade, sim, né? Existem inclusive marcadores mais modernos bioquímicos que podem ser utilizados para exatamente esse segmento do paciente. Dando um exemplo específico, existe um teste novo de laboratório, novo, que não é novo, mas o mais recente laboratório, chamado cistatina C. A cistatina C tem sido estudada, inclusive nesses pacientes do anemia falciforme, que a médio e longo prazo desenvolvem insuficiência renal crônica por conta de pequenas tromboses que ocorrem no rim. Então, eles a médio e longo prazo desenvolvem esse tipo de insuficiência renal. Então, a cistatina C ela foi utilizada durante o desenvolvimento por 18, 20 anos em pacientes desde a infância e se mapeou mais ou menos
por exemplo, qual era a data, qual é a época da vida, né, em que esse paciente começava a apresentar a lesão renal. Porque mais cedo ou mais tarde, todos eles vão ter a lesão renal, né? Então, em que época isso começava a acontecer? E a ocitatina C foi usada como um marcador para isso e se determinou, então, que por volta dos 17 anos de vida, 16, 17, 18 anos de vida, esses pacientes começavam, então, a apresentar já marcadores. E existem outros marcadores mais tradicionais, como a creatinina, a depuração da creatinina, ureia, que são marcadores, ácido úrico, são marcadores da saúde renal que são utilizados tradicionalmente para monitorar insuficiência renal ou situações nefrotóxicas, né? Então, se usam esse. E se você me permite fazer um adendo numa pergunta anterior que você fez, né? Que como é que a gente entende por que essas coisas não são tão divulgadas às vezes? É porque eu acho que a tecnologia dentro do laboratório, ela avança numa velocidade muito grande. Então, o clínico, ele não está conectado diretamente ou não acompanha diretamente essa velocidade tecnológica. Então, eu digo, por exemplo, sempre faço uma comparação de que o laboratório anda no mesmo ritmo que os aparelhos celulares, entendeu? Dentro de um ano e pouco, está tudo diferente. Se você não tiver um modelo novo, a coisa fica estranha. E no laboratório é assim, todo dia você tem uma metodologia nova, todo dia você tem um marcador novo descoberto, né? Então, hoje em dia você tem, eu sempre costumo dizer também brincando, né, que os métodos que existem hoje, nenhum deles eu vi na faculdade, nenhum deles, nenhum. Quando eu fiz faculdade eram outras coisas que não são mais usadas hoje, então nenhum deles. Então, essa velocidade, eu acho que é também um dos responsáveis por esse descompasso aí entre o clínico e a investigação desses marcadores. Acho que a velocidade é isso. E o clínico está preocupado com outras coisas, não com os marcadores. Então, acho que precisa ter uma divulgação maior desses novos testes, novas metodologias, novos marcadores, para que o clínico possa acompanhar o seu paciente utilizando essas ferramentas que estão aí disponíveis, mas que nem sempre são tão conhecidas assim. O senhor, se convidado, aceitar o convite de participar no curso Quebrando Bioativos, com certeza vai trazer essa questão, né, dos métodos. Sim, eu acho que é O fundamental. senhor esteve recentemente num congresso nos Estados Unidos que você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa... Sim, o congresso foi da Associação Americana de Análises Clínicas, né, de Química Clínica. E é um congresso, assim, na minha maneira de ver, um tanto assustador, né? Um congresso com 700 expositores, 22 mil participantes, é uma coisa grande, né? E algumas coisas nessa edição me chamaram muita atenção, que foi a miniaturização dos métodos e dos equipamentos, né? Hoje, um laboratório que ocupava talvez 100, 150 metros quadrados, hoje você pode fazer a mesma coisa em 30 metros quadrados, e lá do lado de fora do centro de exposições tinha um laboratório dentro de um micro-ônibus, né? Um laboratório inteiro dentro de um micro-ônibus montado para as pessoas fazendo tudo, né? Principalmente essas técnicas mais modernas de biologia molecular, de marcadores mais específicos, né, de imunocromatografia, que são os testes rápidos que estão em moda, né? E tudo isso é muito pequeno, muito compacto, né? Então, me chamou a atenção. De novidade tecnológica, o que mais me chamou a atenção foi exatamente isso, a automação ou automatização de processos e também a miniaturização. Tudo muito pequenininho, é realmente impressionante. Nós caminhamos para os nanolaboratórios. Acredito que vamos chegar perto disso. Então, Perto disso. Professor Fleury, nós tínhamos comentado há pouco a questão de sua participação em pesquisa. O que você ressaltaria nessa perspectiva, na nutrição, né, do que você viu, do que você participou, tanto na Faculdade de Farmácia quanto com a sua parceria com a UERJ? Uhum. Teria alguma coisa a destacar nessa trajetória aí? Eu acho que sim, eu acho que dentro do que eu pude perceber, os marcadores laboratoriais foram introduzidos mais recentemente na pesquisa da nutrição.
né? Eu acho que eles é uma ferramenta que não tem sido utilizada há muito tempo. Então, acho que essa foi uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, principalmente logo no começo. Nós tivemos um evento em que o pesquisador propunha dietas diferentes para grupos diferentes de pessoas, né? E essas pessoas fariam uso dessas dietas diferenciadas e nós acompanharíamos determinados marcadores ao longo do tempo. E os pesquisadores ficaram muito assustados com a diferença entre os grupos antes de começar o trabalho. Porque era uma coisa que antigamente não se fazia. Como é que eles iam avaliar o grupo? Escolhiam 5 pessoas para cá, 5 pessoas para lá, 5 pessoas para um terceiro grupo. Mas como é que são essas pessoas metabolicamente, né? Então, quando houve o trabalho inicial, se viu que os grupos eram muito heterogêneos e o que foi bom, né? Porque as dietas foram aplicadas em grupos heterogêneos, então o resultado podia ser mais ou menos mais homogêneo, né? Então, eu acho que essa foi um aspecto que me chamou a atenção, justamente isso, a utilização dessas ferramentas e desses marcadores para esclarecer uma série de dúvidas e como ferramenta de trabalho para desenvolver os projetos mesmo. Acho que essa seria uma coisa marcante que me chamou a atenção. Professor Fleury, mais uma vez, o meu muito obrigado pela sua disponibilidade em participar nessa conversa, que objetiva é exatamente o lançamento de um curso que vai tratar da questão do uso correto de bioativos, da questão das interações e da própria. É um quebra de paradigma, admitir que o bioativo possa ter um efeito adverso, né? Que são duas coisas distintas. E a sua colaboração vai ser muito interessante, muito importante para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação enorme poder participar. Certamente será uma satisfação maior ainda poder participar do curso e de qualquer outra iniciativa sua e do seu grupo. Muito obrigado.